Goetia ou Goécia. Preste atenção nesse número, 72. 72 se refere a muitas coisas. Uma delas é 72 foram os discípulos de Cristo. 72 foram discípulos escolhidos por Cristo para divulgar o Evangelho. 72 são os anjos da Cabala. 72 são os nomes, diversos nomes de Jesus. Teve pelo mundo. Cada região ele foi conhecido com outros nomes. E 72 são, vamos dizer assim, os espíritos da Goétia. Certo? Guarde esse número 72. Vou colocar aqui de uma forma, minha opinião, meu ponto de vista, e no final você chegará a uma conclusão. E por que eu estou falando isso? A ciência ela é exata, a matemática é exata, o espiritismo é exato, mas a Goétia não é exata. E por que ela não é exata? Porque ela foi mudando a cada descoberta, a cada bruxo, a cada situação, ela foi modificada. Então, ou seja, ela está à mercê de qualquer pessoa, bruxo, magista, que queira modificar isso para o bel prazer. E com isso tem várias histórias em torno disso. Uma delas é que Deus deu ao rei Salomão o poder do conhecimento dos selos da Goétia. Salomão, fez o quê? Usou essa informação, esses selos, e aprisionou esses 72 espíritos. E ele manipulou pelo que ele queria. Ficou rico, muito rico, É sabido isso pela Bíblia, mas não nessa linha. Essa é uma linha, vamos dizer assim, mais esotérica, mais oculta. Mas vamos pela essa linha da Goétia. Então o dinheiro é aquele tal negócio, O dinheiro toma a cabeça das pessoas, as pessoas mudam, e começam a fazer bobagem, mete o pé pelas mãos. E o que aconteceu com o rei Salomão? Ele teve várias mulheres, usou o poder, e saiu aí desembestado. Cada mulher que ele tinha, ele satisfazia o desejo de cada uma delas. E cada uma delas tinha um Deus que ela admirava. E Salomão fez um templo para cada Deus de cada mulher. Cada mulher que eu falo não é uma, duas, três, não. Foram muitas. Muitas. E usou esse poder, que foi dado por Deus. Só que, na historinha, Deus não gostou o princípio, o propósito, não era isso que Deus queria de Salomão. Dar poder para uma pessoa é complicado, Aí você, com o poder, você conhece a pessoa que ela é. Aí, então Deus não gostou daquilo que Salomão fez e tirou esses poderes. Essa é uma história.
A segunda história diz que esses 72 espíritos nunca encarnaram na Terra. Então, vem essa situação. Então, veja bem, eu vou aqui, eu fiz aqui um apanhado, porque é uma situação, para não dizer que eu estou inventando, contando historinha e querendo, vamos dizer assim, me promover. Eu fiz uma pesquisa, eu vou ler aqui da minha opinião, né? E vocês tirem as suas conclusões, tá? Então começa assim. Vou começar pelo lado positivo da coisa. E tudo isso está me levando a fazer esse vídeo porque anteriormente eu fiz um vídeo sobre anti-agoétia, ou agoécia, anti-agoética, anti-goécia. Né? Então, o que tem o pós tem o contra também. Então, agora dentro da goétia eu vou falar o ponto positivo. Então diz assim: os 72 espíritos da Goétia dividem-se numa hierarquia complexa. São divididos em reis, príncipes, duquesas e marqueses. Os praticantes de arte goética consideram esses espíritos não como demônios, mas sim como deuses, sendo que os mesmos seriam benéficos. Os espíritos da Goétia, também chamados de daemons, gênios, demons ou daimons, são entidades que existem desde os primórdios da humanidade e nunca tiveram vida física, nunca foram encarnados, como eu disse antes. Existem 72 espíritos, cada um deles possui determinadas habilidades para auxiliar os humanos nas realizações neste plano físico. Até aí é positivo. Mas é aquela tal negócio, né? O ser humano tem um mau hábito de pegar uma coisa positiva e transformar em negativa. É que nem o nome, a ideia de Exu. Quando você fala em Exu, ninguém logo pensa no diabo. E Exu foi mal visto. Até hoje, falou em Exu, por quê? Porque tem um pessoal aí que trabalha na linha de Exu para fazer o mal. Mas não divulga como ele como um guardião, como protetor, senhor do karma. O lado positivo dele, ele ficou com a fama negativa, por causa dos que pregam o ritual dos quiumbas. A goética entra na mesma situação. Ela foi uma coisa positiva, como bem dito aqui, né, para auxiliar os humanos. Só que o humano pegou para o bel prazer. Ele se sentiu um semideus e quis manipular isso. Analisando o fato aqui. Continuando, a goécia ou a ars goetia é um conjunto de técnicas e procedimentos cerimoniais que visam evocar espíritos para que estes obedeçam ao magista. Obedeçam o magista. Aí vai daquilo que eu falei, né? Ele faz o bem ou faz o mal. E realize os desejos solicitados de acordo com a capacidade deste mesmo espírito. Ou seja, desses 72, cada um cuida de um setor de uma área, né? Um cuida do amor, outro cuida da riqueza, outro cuida da prosperidade e por aí vai. Ou seja, mais para frente vai chegar à conclusão que você tem que invocar o espírito certo. Porque se você está com problema de saúde, não adianta você invocar o espírito do amor. Não é a área dele. Então, vai mexer com isso, tem que saber o que está mexendo. Porque mais para frente tem um tal de selo. Então, vamos nós. Por meio destas técnicas, o magista se utiliza do espírito sem que este exerça influência sobre o magista. Mentira. Isso é mentira, porque a gente para aí, nessa brincadeira aqui, possa ter que apareça
o cara está trabalhando com aquilo ali e seja um espírito que está lidando com o espírito zombeteiro, porque está lidando com o misticismo dele. Então ele pode dizer que é um príncipe, um espírito da linha de príncipe, o de rei, e enganar o magista ali e o magista acreditar. Atente a isso. Um espírito possa estar, né, brincando com a situação. Pode ter um espírito sério? Pode. Mas aí vai depender do que você quer. Se você quer o bem, vai vir espíritos bons. Se você quer fazer o mal, vai vir um espírito mau. E nessa brincadeira do mal aí que ficou em aberto, pode vir um zumbeteiro também para fazer o cara acreditar que está lidando com o da alta. E no caso, esse espírito usar o magista. Mas não o contrário. Mais para frente. Para isso, são utilizados uma série de selos e chaves de proteção, todas explicadas, ensinadas e detalhadas na Goethe. Então tem que estudar bastante antes de mexer isso aqui, tá? Isso aqui não é o tabuleiro de Ouija, não é rastresia, não é pêndulo, não é nada molezinha, não. É um rolo, tá? Uma vez que esses seres, ou melhor, alguns desses seres aparecem nos mais diversos segmentos relacionados ao ocultismo, é importante que se tenha ao menos um estudo e conhecimento básico sobre o assunto. Claro, lógico. Pô, se você vai começar uma coisa sem conhecimento, você tem que saber onde está pisando, né? Muito bem. Aí, vamos fazer uma observação a respeito desses selos aqui, né? Dizem que com este selo você prende ou aprisiona o espírito da Goethe, né? O espírito ou a entidade, né? De um outro modo de vista, até um modo de vista espiritual, não fica preso pelo magista. Não fica preso. É mais fácil esse espírito prender o magista, seja de qual seja a forma. Prender no orgulho, prender sendo enganado que está usando para aquilo ali, né? Porque aqui fala no sentido de prender, ele realmente ficar preso e servindo a bel prazer do magista no que ele quer fazer. Ou seja, ele descobriu a chave, né, de uma fortuna, de tudo que ele quiser. Ele tem os 72 espíritos para ele usar da forma que ele quiser. Geralmente os humanos usam para o mal, né? Descobriu aí um grande lance e vai para o mal. Por bem não. Por bem não. É aquele tal negócio, né? É mais fácil a pessoa entrar numa igreja, para pedir o mal para a pessoa do que pedir a saúde e a cura dela. Isso é verdade. Então, infelizmente, nós somos assim, nós temos essa fragilidade. Outra história cabeluda também, que faz a gente parar para pensar um pouco, o seguinte. Já escutei de uma dona aí, que ela estava preocupada, estava meio agitada, nervosa, e eu perguntei para ela o que estava acontecendo. E ela disse que descobriu que amarraram a pombagira dela. Pô, espera aí, amarraram a pombagira dela? Se a pessoa passa por esse tipo de... né, você tem uma pombagira como... né, ou Exu como seu guia e protetor e consegue amarrar ele ou ela, tu tá lascado. Tu vai se proteger como? Qual é a sua proteção? É zero? É frágil? É sujeita? Né? Então, um outro magista lá quer prejudicar aquela pessoa, se descobre que ela tem uma pombagira ou um Exu de proteção, ele vai lá, faz lá os mexidinhos deles e consegue amarrar. Só consegue amarrar espírito na linha espiritual, de espírito para espírito. É como no plano espiritual,
um espírito obsessor que estivesse perturbando, então os espíritos iluminados, para dar um freio nesse obsessor que está disparando, prejudicando muito uma pessoa, e ele não quer ser corrigido, e tem que ser dar uma hora, ele tem que ser preso para ele refletir como castigo, para temer ao espírito de luz. Aí sim, de espírito para espírito, eles podem aprisionar, mas não como esta forma de prejudicar o magista, entrar na área espiritual para aprender aquela pombagira que faz o bem. Porque se eles da linha branca, da linha de luz, tiverem essa condição de ficar aprisionado, está tudo lascado. Essa é a linha do raciocínio. Então, o espírito de luz pode aprisionar no espírito obsessor, na espiritualidade. Nunca o inverso. O espírito de luz não fica aprisionado, não tem como aprisionar nem que o magista queira. Nem se invocar esses 72, aprisionar um. E nem o magista encarnado pode aprisionar um espírito desencarnado. Claro. Então, tudo suposições. Quando você tem muitas histórias, né, muitas teorias, não dá em nada. Mas vamos continuar, que estou aqui para desmistificar, esclarecer, porque tem gente que vai numa linha e acredita piamente e não sabe que pode estar sendo enganado. Ela pensa que está lidando com uma coisa poderosa, já está se lascando. Mas vamos continuar aqui, né? Aí tem uma questão aqui de possíveis origens da Goetia. Palavra grega, né, que significa feitiçaria, truques, né, feiticeiro, bruxo. Né? Este conceito era presente desde o início do imaginário da magia no mundo grego-romano. Gorgias não distinguia magia de Goetia, ou empregou ambos os termos como uma analogia para se referir ao poder encantador da palavra na arte retórica. Tá? Muito bem. Fontes posteriores consideravam exclusivamente o termo de Goécia como se referindo à invocação, geralmente compulsória, dos mortos ou necromância, como na definição de Suda, século X. Outra possível origem da é a seguinte: a palavra coete pode ser vindo do latim e tem como tradução para o português a palavra uivar. E, portanto, goete significa a arte de uivar, tendo este nome, pois os antigos acreditavam que todos os lobos uivassem e estavam chamando espíritos. Ninguém sabe o certo qual a origem da goete. Alguns dizem que ela foi entregue pelos anjos para o rei bíblico Salomão. Fontes mais coerentes dizem que tal grimório foi escrito na Idade Média por um magista que desenvolveu o sistema e registrou alguns de seus contatos com entidades capazes de atendê-lo por ele, para popularizar o sistema sem ter problemas com a Inquisição Católica. Para não ter problema com a Inquisição Católica. Para não ter problema é assim, é aquela velha história. O pobre paga o pato, tudo que dá errado sempre sobra para o pobre e para o rico não acontece nada. Isso quer dizer o seguinte: na Inquisição Católica, se um pobre, pessoa do povo, fosse pego, mexendo com magia, ou se ele fosse fazer um chazinho para curar um resfriado, ou se um vizinho denunciasse, o inquisitor chegava na casa desse cidadão, prendia, por achar que ele está mexendo em bruxaria, e ele ia ser julgado, praticamente já estava condenado a fogo ou a forca, morria. A igreja chegava lá, tomava os bens deles e ficava esses bens para a igreja. Da mesma forma que, por exemplo, tivesse uma briga de herança, e o herdeiro ia perder aquela herança, ele denunciava o irmão, seja lá quem for, como bruxo,
e a Inquisição ia lá, prendia, morria e ele ficava com a herança. E o inocente morria. Então, esse é o pobre. Agora o rico não. Desde aquela época, né, os reis podiam mexer com bruxaria. Por quê? Tinham dinheiro, tinham poder e a igreja respeitava isso. Então nada pegava para os reis. Os reis gostavam muito de bruxaria, mexia muito com isso. Mas a igreja poupava essa gente. E pode ver que até hoje, quem tem, né? E quem não tem está lascado. Continuando. Vai só tirando as suas conclusões. Muito bem. Aí, no caso, para popularizar aqui o sistema, sem ter problema com a Inquisição Católica, o autor original teria nomeado o Grimório de Chaves de Salomão, esquivando-se da fama de demonólatra e popularizando o livro como o nome de um personagem histórico prática comum na Idade Média. Quer dizer, botou o nome de Salomão, rei Salomão da Bíblia, pronto. Aí ó, o cara se escondeu atrás de uma imagem importante. Né? A arte goética é um título de primeira seção da chave menor do Salomão e que contém as descrições de 72 demônios que o rei Salomão se diz ter invocado e confiado, né? E confinado num vaso de bronze selado lá com símbolos mágicos. O arte goética atribuiu uma posição de um título de nobreza a cada membro da hierarquia infernal. Muito bem. Aí vamos agora entrar aqui na goética de Crowley. Aleister Crowley. Os roqueiros, principalmente, falam muito, né, nesse cidadão. Então vamos aqui pela linha de raciocínio dele. Crowley, ou Edward Alexander Crowley, foi um dos grandes magos ingleses, que posteriormente se tornou membro da Golden Dawn e carrega até hoje o título dos mais influentes ocultistas de todos os tempos. Crowley foi responsável pela fundação de uma doutrina ou filosofia, dependendo do ponto de vista, que batizou de Telema. A primeira versão da goética, desenvolvida por Crowley, repito, desenvolvida por Crowley, possui base de goética de Salomão, porém com algumas modificações. Você lembra que eu falei no início? Estas modificações estão relacionadas à percepção sobre o que os daemons realmente são. Crowley passou há décadas defendendo a tese de que os daemons são forças de nossa mente e, desta forma, toda ritualista é focada nisso. A força mental. O cara trabalhou em cima de uma força mental. O que ele queria, ele conseguia. Independente de espírito ou não. Vamos lá. Posteriormente, Crowley modificou mais ainda o sistema utilizando de técnicas do orgásmico sexual para facilitar a evocação dos daemons. Após a criação de Telema, uma nova versão da goética foi criada. Tá contando? Esta versão modificou toda a simbologia e nomes divinos para nomes ligados ao deus da Telema. Acho meio difícil seguir essa tal de goética aí. Em todo caso, tem maluco para tudo. Né? Agora, veja bem. Atualmente, muitas ramificações da goética foram criadas, a cada delas possui uma particularidade. Ao que se sabe, todas são perfeitamente funcionais, pois a única coisa necessária para se entrar em contato com o daemon é o selo do mesmo. Ou seja, cada daemon tem um selo próprio. Aquilo que eu falo, se você chamar o daemon da cultura, ele não vai resolver o problema de saúde, e vice-versa. E esse da cultura tem um selo dele. O da saúde tem o dele, o da riqueza tem o dele. Se não souber disso,
vai dar ruim. Quem for mexer com isso e mexer errado com esses selos, não vai dar certo. A mesma coisa pegar um gráfico de restesia, né? O gráfico do poder de escape, que é de transformar uma energia negativa em positiva, você usar ele para prosperidade. Não vai ser próspero. Né? Então estamos aí. No entanto, isso pode ser extremamente perigoso, claro. Né? E a falta de segurança de muitas destas vertentes, o método pode trazer o problema para os magistas, praticantes de algumas destas ramificações. Ou magista pode ter uma influência de espírito obsessor, entrar numa obsessão difícil de desvencilhar, virar escravo dele, robô na mão dele, virar robô, virar fantoche na mão dele, ele não sabe, está seguindo, porque entrou numa furada, achando que podia dominar e foi dominado. Né? Como também o magista pode pegar até uma criança e mandar um espírito da Goétia possuir uma criança, né, para matar esta criança. Era para quem? Era pra você, Padre Nildo dos Santos. E quem fez? Doraci dos Santos, mas é Dilson dos Santos. Fizeram para matar eu, não foi? Foi. Foi inveja. Eles têm inveja de você. Eu sei disso. Saia dela. Não deixa ela em paz. Não, criança, é o meu trabalho. Deixa ela em paz, espírito. O que você quer? O que você quer em troca? Matar ela. O que você quer em troca? Fale. Matar sua filha. Você não vai matar não, porque Deus é maior. Eu não deixo ela andar, eu não deixo ela viver. E as pessoas tudo falam que é depressão. Eu sei que não é depressão que tá nela. Fale. Fala logo, é quantos que tá aí nela? Legião. Legião. Sai da frente que vai machucar ela. É muitos. E não deixa ela comer nem dormir, né? Pra deixar uma pessoa na cama tem que ser muito demônio. Eu não tô sozinho não, eu tenho muito no meu corpo. E quem é o cabeça que tá nela? Não, sou o pastor Flávio, eu respondo a você não. Só o pastor? Só ele tem autoridade, só ele que... Fale quem é o cabeça que tá nela. Quem é esse cabeça que tá controlando a legião? Eu não falho. Fale. Ajude, minha filha, não mate ela. Eu sou Satanás, eu vou ajudar. Demônio, ajuda. Você tá com onda, você tá tirando onda. Mas me diga, por que Doraci fez isso? Por quê? Foi inveja. Ela tem inveja. Ela odeia você. Era o marido dela. Odeia Ailton Alves dos Santos. E ela mandou quem fazer? Não posso falar. Fale, vá. Ela mandou quem Sai fazer? da frente que vai machucar a Diana. Eu sei. Vai machucar ela. Ela mandou uma pessoa vir. Ela mandou quem? Foi uma pessoa. Eu não vou machucar a Adri. Dentre as vertentes mais conhecidas, podemos citar a goética de Telema, luciferiana, palavra de poder e muitas outras. Até uma tal de Pact-Walking. Coisa fina. Então, como mencionado aqui, Crowley foi o fundador da Telema. Esta é a que pode ser considerada uma doutrina que possui suas próprias divindades. E quando Crowley adaptou todo o sistema da goética de Salomão para a Telema, fez-se necessário adaptar os nomes originais contidos nas ferramentas e condições para tais divindades. Muito bem.
Em Telema, inicialmente os daimons eram tratados como parte da psique humana. E todo o processo de evocação se baseia nestes fundamentos. A inteligência de Tark Crowley acreditou por décadas neste conceito, mas perto do final de sua vida ele mudou seu pensamento e voltou atrás, afirmando que os daimons são seres espirituais externos. Se lascou também, né? Na Goetia luciferiana, encontramos aqui uma abordagem mais recente da Goetia, tradicionalmente por base da veneração a Lúcifer. Olha só, aí falei em Lúcifer, a gente logo leva o pensamento para o diabo, né? O chefão lá do inferno, coisa e tal. Mas Lúcifer quer dizer ser de luz. Aí caímos em contradição. Por ser de luz, qual? A luz branca ou a luz negra? Você decide. Mas, no caso, né, como ser de luz. Aí o nome foi deturpado para coisa do mal por causa dos homens, por causa da igreja. Então aquilo assim, ó, as coisas mudam, meu bel prazer. Muito bem. Aí vamos lá, a autoridade do magista nesta forma de evocação é interna e o seu nível vibracional é baixado até níveis compatíveis com os daimons para que a comunicação ocorra de forma mais próxima. Nesta vertente, os daimons são entidades que auxiliam na jornada individual e agem em consonância com a própria vontade do magista. Quer dizer, se é por bem, é por bem, se é por mal, se é por mal. Mas sabe que isso é muito para o mal, né? É isso aí, o mal é mais interessante, mais divertido, mais agitado, né? É mais popular. Porque fazer o bem é aquele negócio meio mimbado, sem graça e essas coisas todas. Mas vamos que vamos, né? Aí, olha só, uma das diferenças entre a goética salomônica e da luciferiana é a forma, são duas, como as entidades são tratadas. Enquanto a primeira, o espírito é subjugado pelo magista, na segunda, os conjuros os tornam de forma mais amigável. Outra diferença é com relação aos símbolos e conjurações utilizados durante o ritual, além de oferendas. Já era antiga esse troço de oferenda. Oferenda é aquele negócio mesmo, bota ali na encruzilhada, ou no assentamento, essas coisas todas. Não mudou muito, não. A pessoa vai pegando, vai adaptando, e vai ouvindo, e vai fazendo, e não vai estudando, não vai sabendo nem o que está fazendo, né? E no caso das oferendas, esses materiais feitos aos demos. Oferença aos demos, né? Aí, claro, que cai numa certa religião, e eles falam de comida para santo. Como o santo está se comendo. Isso é outra história, já contei outro vídeo e tudo mais. Muito bem. Agora, né, para finalizar aqui, as materializações do nosso subconsciente, de acordo com essas teorias, os daimons são parte do nosso subconsciente. E o ritual é um processo que faz com que o nosso subconsciente se ligue ao nosso consciente. Desta forma, a realidade pode ser alterada dentro do que é possível. Trata-se da materialização dos nossos desejos. Explica o motivo de uma mesma evocação ter efeito diferente por pessoas diferentes, né? Então, a pessoa que quer o bem, ela faz o bem, quer o mal, faz o mal. Mas ambas possam estar enganadas. Quem quer fazer o bem, de repente está se lascando, que é o espírito mal, que está enganando, está fazendo o bem para ela acreditar que é o bem, mas depois vai dar um problema lá na frente e vice-versa. Né? A gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Independentemente que os daimons são, o fato é que possuem poderes capazes de auxiliar os humanos neste plano físico. Cada espírito possui habilidade específica para determinadas tarefas, né? Então vamos lá. Quem quiser criar uma goética, tem duas situações. Eu vou dar um resumo aqui e vou depois falar sobre o que uma seguidora fez e para ela faz daquele jeito, dá certo e é o caminho dela e
cada um faz o que quiser. Eu só estou apenas alertando. Se repara bem no que eu estou falando nesse vídeo, sabe que tem que tomar cuidado. Eu não vou condenar nada, eu estou dando apenas um alerta, porque tudo isso começou quando eu soltei lá a anti-Goécia. Então eu tenho que falar das coisas positivas e negativas, e cada um tira a sua conclusão. Eu não vou dizer que é isso, longe de mim. Eu estou chamando a atenção para você tirar as conclusões. Então vamos lá. Se pode inventar uma goética, basta criar um demon com um nome, dar-lhe atributo e desenvolver, né, o selo que represente essa entidade. Depois, invoca no triângulo com o seu selo, usando esse tipo de servidor para obter o que deseja, porém dar-se em troca energia ou algum tipo de oferenda. Aí vai de cada um, sente, né? Sei lá, você está precisando de um emprego, você trabalha nessa linha de goética aí com selo de cada entidade, né? Claro, se você está desempregado, você vai pedir emprego no mercado de trabalho, você não vai pedir ao médico, você não vai pedir, né, um agricultor, não, porque ele não deve ter condição de te dar emprego, porque várias coisas. Então tem que saber um selo, como eu falei, em relação à entidade, tá? Na Goética, todos os ensinamentos têm uma referência aos livros dos médios Allan Kardec. Mais uma para entrar nessa lista aí, nessa linha de raciocínio, tá? E lá pode ser explicado isso. Eu vou soltar o áudio agora relato aqui da seguidora na linha da Goétia. Então ela diz assim: são muitas possibilidades. Seria o caso, né, de fazer experiência na evocação da Goétia. Posso lhe dizer, por experiência própria, que o contato com estes seres é como estar dentro de uma outra realidade, segundo ela. Para praticar goética, pode miniaturizar os objetos de uso no ritual. Usa-se um triângulo, atualmente, de uns 90 centímetros de cada lado. Um triângulo desenhado em uma folha de papel ofício com o selo do espírito. Vai funcionar de igual modo, né? Então, cada espírito tem o seu selo na goética. O contato com os espíritos goéticos é algo como uma droga. Seus efeitos são parecidos com uma dose altíssima de benzodiazepina. Sois enfermeiro, deves poder avaliar como é. Lhe digo isso, pois foi o que senti em uma invocação de D'Artagnan, que funcionou. Senti dia depois. Quando o espírito cumpriu o acordo feito no ritual, digo isso dos 72 espíritos, porém é uma coisa complicada. A parte dos selos dos espíritos é uma parte independente da goética. Se desenhados selos com o pensamento focado, se pode realizar mudanças e representar qualquer espírito. Digo isso porque criei um selo do espírito do herege francês Eugène Vitras, e o espírito me atormentou e apareceu em sonhos horríveis dentro de um mar de fogo. Muito bem, tire as suas conclusões.